Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite na paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esta terça-feira, dia 9 de março, para uma exposição da Palavra do Senhor, a partir de Isaías, capítulo 59, de 9 a 15. Eu farei a leitura dos versículos na medida da exposição deles, ok? Vejam, neste texto, nós temos a narrativa de Isaías, daquilo que a teologia chama de as consequências desagradáveis da depravação da vida de Israel vivida nos dias do profeta Isaías. E nós vemos estas degradações ou consequências desagradáveis da seguinte maneira. A primeira delas, a gente pode observar no verso 9, o povo andava em escuridão. O 9 diz assim: por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Aqui, nos deparamos com o fato de Judá ter sido tornado vítima da injustiça, mas também da opressão assíria. E aí, todas as esperanças de independência e prosperidade eram constantemente arrojadas ao chão. Agora, por que isso? Porque, nós veremos um pouquinho mais para frente, mas a gente já pode adiantar que a consequência da consequência. Por que o povo andava em escuridão? Por causa de desobediência à palavra do Senhor e por causa do pecado. Então, todo o projeto empreendedorístico do povo de Israel nos dias do profeta Isaías era posto por terra porque os assírios oprimiam a vida do povo de Israel. Segunda consequência é que o povo andava na escuridão, como a gente viu no verso 9, em pleno meio-dia. Olha o verso 10. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos. Vejam, em pleno meio-dia, o povo tropeçava como se estivesse tudo escuro. Queridos, a verdade divina até reluzia sobre eles. Mas eles estavam tão mergulhados na escuridão da ignorância espiritual e nas trevas do pecado, que eles viviam uma enorme calamidade nacional. Champlin, comentando esse mesmo verso 10, ele diz que os filhos de Israel tinham se recusado por tanto tempo a fazer o que deviam, que eles perderam a capacidade de fazer o que era direito. E eu apenas acrescento que o povo errou tanto contra a palavra de Deus, desviou-se tanto dos ensinamentos divinos, que eles perderam o rumo. A palavra hebraica para robustos, que só aparece aqui, e deve ser traduzida assim mesmo, ou vigorosos, entre os quais os judeus enfraquecidos não passavam de cadáveres. Por isso, eles dizem, numa comparação, somos como mortos. A terceira consequência, o povo grita, faz barulho, mas é extremamente frágil, vulnerável, inocente e, no fim das contas, faz mal a ninguém. Isaías usa duas metáforas muito interessantes no verso 11, que apontam para um espírito abatido, desanimado e aflito. Diz assim: todos nós bramamos como urso, fazemos barulho, gritamos, gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, no sentido de livramento, e ela está longe de nós. Queridos, a motivação do povo estava aos frangalhos, arruinada, desprovida de poder momentâneo de reação efetiva. Por isso, o ruído,
Por isso, usando a palavra do texto aqui, por isso eles bramavam como um urso, mas gemiam como pomba. Faziam barulho, mas não faziam mal para ninguém. Por isso, invadidos pela Síria. Quarta consequência, o povo sabia que vivia em pecado diante do Senhor. É isso que nós vemos quando lemos o trecho que compreende os versículos 12 a 15. Isso fica muito claro. Por exemplo, olha o que diz o verso 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós. O povo tinha consciência, o povo sabia. Porque as nossas transgressões estão conosco, caminham conosco, andam conosco, nós vivemos com elas. E conhecemos as nossas iniquidades. Olha o 13. Quais são elas? Então agora eles enumeram. Verso 13. O prevaricar, mentir contra o Senhor, retiramo-nos do nosso Deus, pregamos opressão e rebeldia, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Era por isso que as transgressões do povo os acompanhavam. É por isso que o povo sofria. Verso 14. Pelo que o direito se retirou. O tamanho eram os erros, né? E a justiça se pôs de longe. Porque, na verdade, ainda tropeçamos pelas praças. E a retidão não pode entrar. Sim, verso 15. A verdade sumiu. Tanta prevaricação, tanta mentira contra o Senhor, tanta rebeldia, tanta palavra de falsidade, que a verdade sumiu. E vejam a consequência da consequência. Porque a verdade sumiu, quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso. Outra consequência da consequência. Desaprovou o não haver justiça. Queridos, nós temos aqui o que nós podemos chamar de o canto melancólico de uma confissão reconhecida e quebrantada de pecado indesculpável e de mal agravada. Porque as nossas transgressões se multiplicam. E os nossos pecados testificam contra nós, eles dão testemunho contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco. Isso é o canto melancólico de uma confissão reconhecida e quebrantada de um pecado indesculpável. No verso 15, Isaías revela explícita a ideia entre o desprezo e a rejeição sofridos por Judá nesse período, como consequência do pecado, quando se expressam com a frase tratados como presa. Isto é, qualquer um que tentasse viver uma vida honesta tornava-se vítima dos assombros cruéis que dominavam a sociedade israelita. Bem, tudo isso dito até aqui, disso tudo, nós podemos extrair alguns pontos positivos a despeito de toda a desgraça que a gente viu. Eu quero destacar pelo menos 3. O primeiro ponto positivo é que o povo tem clareza dos seus erros. O povo tem consciência da sua vida de pecado vivida, óbvio, longe de Deus. Segundo, por conta dessa clareza de erros, o povo confessa-se errado, admite-se em pecado, que vive nas trevas sem a luz orientadora do Senhor, que é a sua palavra. E o terceiro ponto positivo é, consciente dos erros, o povo os assume e aí ele não transfere a culpa primeiro na direção de Deus. O povo não culpa Deus pela sua situação. Segundo, o povo também não culpa os governantes por conta dos erros que eles cometeram. O povo também não transfere a culpa na direção dos sacerdotes, que era muito comum. E menos ainda na direção da elite ou da alta sociedade do povo. Isso, queridos, é meio caminho andado para uma volta às vitórias e conquistas
como consequências dos anseios. A situação de reconhecimento do pecado é tão significativa que, por causa disso, eles já declararam que estava longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança, por causa da vida que levavam. Mas quando o povo tem clareza dos seus erros, confessa-os e não transfere, mas os assume, isso é meio caminho andado para resolver os problemas. Que a bênção do Senhor, de paz, de saúde, de conforto e consolo espirituais sejam abundantes e derramados sobre todos os nossos corações,